Faremos uma revisão completa da norma regulamentadora NR35, Trabalho em Altura, da Portaria 915, de 30 de julho de 2019. Mas primeiro, o que é uma norma regulamentadora? São disposições complementares ao capítulo 5 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. As normas regulamentadoras, elas consistem em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregados e trabalhadores, com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. Então, basicamente, são uma sequência de regulamentos que estabelecem e fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à saúde do trabalho e enumeradas em sequência, desde a NR1, que trata das disposições gerais, até a NR37, Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo. O Ministério do Trabalho, pela Secretaria de Saúde e Segurança do Trabalho, é o órgão fiscalizador mais atuante, responsável por verificar se as regras estão sendo respeitadas e aplicar as sanções necessárias nos casos de descumprimentos. Essas sanções, elas variam desde ações reclamatórias e ações civis públicas, até o pagamento de multa e mesmo despesas com tratamentos médicos. Esta norma, NR35, ela estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo 3 etapas: o planejamento, a organização e a execução desse trabalho, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos tanto direta quanto indiretamente com essa atividade. Lembrando que quanto mais bem planejado e organizado, menor será o risco, menor será o tempo de execução daquele serviço em altura e, portanto, agora sim, menor será o risco do trabalhador se envolver em um acidente. Mas o que deve ser considerado trabalho em altura? De acordo com a norma, toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, como o chão, onde haja o risco de queda, deve ser considerada trabalho em altura. Por exemplo, lavação, manutenção e pintura de fachadas de edifícios, manutenção e instalação elétrica de ar-condicionado, instalação e manutenção de outdoors, execução de pontes e viadutos, enfim, todos os dias há diversos serviços que são feitos envolvendo trabalho em altura e todos os cuidados e precauções devem ser tomados, até mesmo porque grande maioria dos acidentes em altura ou são fatais ou são irreversíveis. E grande parte dos acidentes que acontecem, principalmente em obras, em canteiros de obra, são provenientes do trabalho em altura, seja por negligência ou mesmo por falta de capacitação ou treinamento daquele trabalhador. Esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão dessas, com as normas internacionais aplicáveis. Este item da norma fala sobre as responsabilidades do empregador e do trabalhador. Então, são responsabilidades do empregador, letra A, garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta norma. Letra B, assegurar a realização da análise de risco, ou AR, e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho, PT, que será tratado aí adiante. Letra C, desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura. Letra D, assegurar a realização de avaliação prévia das condições do local do trabalho em altura. Letra E, adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nessa norma pelas empresas contratadas. Continuando no próximo slide, letra F, garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle. Letra G, garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nessa norma. H, assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condições
de risco não previstas, né, situações adversas, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura. A J. Assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de riscos, de acordo com as peculiaridades da atividade. E a última, assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nessa norma. Do outro lado, cabem aos trabalhadores: letra A, cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador. A letra B, colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta norma. E a última, letra C, zelar pela sua segurança e saúde e também a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou mesmo omissões no trabalho. Como praticamente todas as normas regulamentadoras, a NR35 também ressalta a necessidade da capacitação e do treinamento dos trabalhadores, dizendo que o trabalhador só deve ser considerado apto e capacitado ao trabalho em altura quando submetido e aprovado em treinamento teórico e prático, com a carga horária mínima de 8 horas e com, no mínimo, o seguinte conteúdo programático, sendo ele: o primeiro, letra A, normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura. Letra B, análise de risco e condições impeditivas daquele trabalho. Letra C, riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle. Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva. Equipamentos de proteção individual, EPI, para trabalho em altura. A seleção, a expensão, a conservação e a limitação de uso. Acidentes típicos em trabalhos em altura. E a última, letra G, condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros, no caso de um acidente. Ainda sobre a capacitação e o treinamento, devem ser realizados periodicamente, de 2 em 2 anos, com carga horária mínima também de 8 horas e conforme conteúdo programático agora estabelecido pelo próprio empregador. É imprescindível que o treinamento seja ministrado por instrutores com proficiência no assunto comprovada, ou seja, domínio, capacidade e habilitação, e ainda sob a responsabilidade de profissional qualificado em segurança do trabalho. No próximo vídeo, continuaremos a revisão da NR35 a partir do item Planejamento, Organização e Execução do Trabalho em Altura. Segurança no trabalho. O episódio de hoje, quedas. Esse é o Debrita, profissional experiente, habilidoso e, segundo ele, cantor de nascença. Chega o Natal, mas não chega o meu dia de folga. Não chega, não chega não. Ah, tem que chegar o meu dia de folga. Debrita sempre usa os equipamentos de segurança necessários, mas como surpresas acontecem... Hein, Debrita? Tudo bem aí? Eita ferro! Apavorei. Na vida real não é assim. Até profissionais experientes iguais ao Debrita precisam ficar atentos. E o que mais, Debrita? Mais do que ter os equipamentos de segurança, é preciso usá-los e ficar esperto. Fique atento aos equipamentos de proteção individual. Para você não cair numa dessas, Debrita dá a dica. Quando for realizar trabalhos em altura, use uniforme, cinturão de segurança, talabarte em Y, mosquetões, trava-queda, corda de poliamida de 12 mm, fita de ancoragem, capacete de segurança, óculos de segurança, botina de segurança e luva de vaqueta.
Ah, e não se esqueça dos equipamentos que devem ser instalados: andaimes fachadeiros com forração, rodapé e guarda-corpo, cabo-guia, tela de proteção e escada incorporada à estrutura. Além de sinalização de segurança, como placas de regulamentação e advertência. Realizou consulta, análise preliminar de risco para a execução da atividade e checou o que vai precisar? Confere. Realizou os exames médicos e consta em seu atestado de saúde ocupacional que você está apto para realizar trabalho em altura? Confere. Tem conhecimento dos procedimentos operacionais? Confere. Recebeu treinamento para executar essa atividade? Confere. A realização dessa atividade foi autorizada pelo responsável técnico? Confere. Está usando todos os equipamentos de segurança? Confere. Com atenção redobrada? Confere. E aquele churrascão tá confirmado pro fim de semana? Mas é claro que confere. Um ambiente de trabalho seguro e com qualidade de vida só é possível se trabalharmos juntos. Tanto trabalhadores, que devem ficar atentos às normas de segurança, quanto empresários, que devem oferecer todo o equipamento e treinamento necessários. Quando você toma os cuidados para preservar a sua vida, também está ajudando a evitar acidentes, formando uma corrente de cuidados. Entre nela e faça a sua parte. Sua família, seus colegas, sua empresa e todos que se preocupam com o seu bem-estar agradecem.